nós aqui da ICIP, Mangaré. E aí, nossa sala, né, nossa palestra vai ficar sob a responsabilidade, né, de Liliana, e aí eu vou estar ajudando aqui, intermediando. É um prazer enorme recebê-la. A gente já teve um encontro, né, eu com ela, não sei se ela lembra, com os alunos do terceiro ano, né, foi muito bom. E aí, hoje, como a gente tem um outro público, né, desde já eu quero dizer que vocês vão adorar, né, esse encontro. Ela tem muita coisa bacana, né, para nos passar, muitas coisas importantes, e aí quero que vocês aproveitem bastante, perguntem, né, interajam. Vai ter um momento no finalzinho para a gente fazer isso, e no decorrer da apresentação, tá? Eu vou olhando aí as perguntas, vou notando e a gente deixa um espaçozinho para isso, certo? E quem quiser falar alguma coisa durante, fala, tudo bem? Professor Renato, professor Fred, está por aí, né, que eu estou vendo? Estou daqui para cá. Oi? Vocês estão me escutando bem? Sim. Juliana. Quer falar alguma coisa, Arthur? Não, só dar as boas-vindas, né, que eu vi que você já fez. Agradecer a Liana, né, que sempre está disponível, é uma parceria aí da escola de alguns anos, né, a Liana chegou primeiro que eu na escola, eu cheguei ano passado, ainda não tinha cruzado pessoalmente com a Liana, mas é uma satisfação, viu, Liana, de encontrar aqui, eu sei que o pessoal gosta muito das suas palestras, das suas participações, e é isso, seja bem-vinda, você vai sair com a professora Elisângela aí, vai dar tudo certo. Tchauzinho, gente, boa palestra para vocês, estou por aqui. Tá, obrigada, Arthur. Disponha, Elisângela. Pronto, Liana, se você quiser iniciar, sinta-se à vontade. Olá, gente, mais uma vez, bom dia. Eu agradeço a oportunidade, né, que a escola nos dá, a Bontucci Doceria, mais uma vez aqui, me trazendo para representá-la, e eu estou disponível para vocês, e eu espero que eu possa acrescentar. Estamos aqui de uma forma muito humilde, tanto para passar o pouco que a Bontucci, né, tem de conhecimento, de experiência, contextualizando com o evento, né, em tempos de crise, estamos aqui de pé, com muito jogo de cintura, mas eu também tenho muito a aprender com vocês. Então, aqui, estou aqui disponível dentro da minha realidade, do meu conhecimento. Eu espero poder contribuir para esse evento tão significativo na vida de cada um aí. Eu, assim, admiro demais o trabalho que a escola vem fazendo. Sou muito, digamos que, suspeita em falar com relação aos alunos aí, porque adoro contratar, quando a empresa está tendo dá essa oportunidade para vocês, a gente adora contratar, os alunos de vocês são pessoas muito disciplinadas, pessoas que já passaram por aqui, o exemplo de Júlia, que recentemente precisou sair, mas, assim, eu sou muito grata à escola por, né, trabalharmos com uma parceria tão significativa, tanto para eles quanto para nós, da Bontucci. Estou à disposição para perguntas, para o que vocês quiserem saber da loja, sobre esse momento que estamos passando, da pandemia. Então, assim, estamos disponíveis para vocês e estou aqui à disposição para perguntas. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos sim. Eu estou melhorando aqui o som, que eu estou sem fone de ouvido, mas eu estou à disposição. Só falando um pouco da Bontucci, como vocês, em um outro momento, eu não sei se tem pessoas aqui que já ouviu, né? Mas a Bontucci, ela começou com uma loja pequenininha, era a casa da minha mãe, e a gente, assim, de uma forma muito dedicada,
passamos a investir em produto, em atendimento, e graças a Deus hoje somos em 40 pessoas, temos um outro apoio, né, que se chama a Fábrica, que fica no José Américo. Estamos com projetos novos para implantar na loja, passar por reforma, aumentar, ampliar estacionamento, e contextualizando com o tema, né, do evento, em março, quando surgiu a pandemia e muitas empresas entrando em pânico, primeiro que contribuiu para a nossa empresa continuar de pé e sem fechar as portas, foi a questão do KINAI, que foi muito importante, que o nosso KINAI, a nossa atividade, ela é do segmento de planificações, e o segmento de planificações foi a atividade essencial e que a gente não teve esse respaldo para a gente não fechar a empresa. E, por incrível que pareça, eu já relatei anteriormente, a nossa loja, ela, no período de pandemia, o delivery aumentou de uma forma muito significativa. A gente trabalhava com 12 motoboys, tivemos que colocar 5 pessoas, e estamos aqui. Com novos projetos, como eu já falei, novas reformas, com implantação de cursos, a gente vai também acrescentar outros serviços na empresa, que para a gente que vai dar o curso, a gente vai colocar lojas de tudo que a gente for dar o curso, a gente vai colocar à disposição para venda, então vamos aumentar o nosso mix de produtos. Mas, realmente, eu só tenho a agradecer, porque a empresa, ela, diante do projeto, da assessoria que estamos tendo na empresa, estamos com muitas novidades. A partir do ano que vem, a empresa vai ter um novo layout, mas é isso. Vou ter que olhar aqui. Deixa eu só botar uma coisa aqui. Deixa eu só visualizar aqui. Vou perguntar de uma por uma aqui. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Liana. Oi. Você já quer que as perguntas sejam feitas agora? Pronto, pode ser sim. O primeiro aqui. Temos 2 perguntas. A primeira, Kelvin perguntou se gostaria de saber, né, como foi no início da pandemia, né, para a empresa, e as primeiras decisões que vocês tomaram, e se deram certo essas decisões. Pronto. Como eu falei para vocês anteriormente, quando surgiu a pandemia, o que eu fiz foi, de imediato, me adaptar às exigências, apesar de que a gente já trabalhava com a empresa sempre priorizou muito essa questão de manipulação de alimentos, a higienização. Então, quando veio a crise, as adaptações não foram tão drásticas e nem a gente teve certa resistência, porque a gente já trabalhava com esses cuidados, né, que a vigilância sanitária exige. Então, assim que surgiu a pandemia, eu me preocupei com relação ao poder aquisitivo das pessoas, porque a gente tinha produto, a gente tinha mercadoria, a gente tinha quadro de funcionários, e aí eu fiquei meio que preocupada, mas veio aquele incentivo do governo, o governo, assim, facilitou muito para que a gente pudesse trabalhar com a questão do financeiro do pessoal da empresa, e a gente entrou naquele regime do governo, quando ele facilitou para que a gente pudesse colocar meia jornada de trabalho. Então, assim, de imediato, a gente ficou realmente meio que apreensivo, mas com o decorrer de alguns dias, a gente percebeu que as pessoas foram ficando mais em casa, foram consumindo mais. Então, assim, para a gente realmente, a gente fez uma comparação do faturamento desse ano com o do ano passado, a perda foi praticamente zero. Então, eu posso dizer a vocês que o segmento de alimentos, ele não foi atingido nessa pandemia, e eu tive a oportunidade de ter vários relatos de parceiros no meu segmento e de outros segmentos também de alimentos, e que chegaram a essa mesma conclusão. E o que a gente fez, como eu falei, foi melhorar o atendimento do delivery, a gente reduziu a jornada de trabalho,
Então, assim, foram atitudes que a empresa precisou ter para que a gente pudesse contornar a situação. Mas foi o quê? No início de março, quando chegou mais ou menos no finalzinho de março, a gente conseguiu ter jogo de cintura e estamos aqui. Qual seria a segunda pergunta? A segunda pergunta, Felipe colocou: quais são os desafios, né, os maiores desafios enfrentados nesse período tão delicado? Pronto. O desafio, na verdade, foi o aumento de insumos, né? Para nós, não no início nem no meio da pandemia, mas agora já nessa reta que a gente está passando agora, para vocês que vão ao supermercado, vocês podem constatar o quanto que as mercadorias têm, os produtos têm aumentado. Então, assim, como utilizamos muitos derivados de leite, o aumento foi absurdo, a 30%, 35%. Aí, essa está sendo a nossa maior dificuldade, de a gente conseguir aumentar o nosso produto proporcional ao aumento dos insumos. E para os nossos clientes gera um impacto muito grande. A nossa loja, a gente costuma fazer um reajuste anual. E esse ano já é o terceiro reajuste. E quando há esse reajuste, realmente a gente percebe uma queda, mas é só questão de dias. A gente faz um trabalho, a gente divulga, explica para os nossos clientes. E assim, eles têm acesso a essa realidade que a economia está enfrentando com relação ao aumento de produtos nos supermercados, o dólar aumentando desenfreadamente. Então, assim, isso está sendo a nossa maior dificuldade, é a gente conseguir ajustar o nosso produto de acordo com o aumento dos insumos. E, assim, eu costumo dizer aqui para a nossa equipe, a nossa consultoria, eu sou a pessoa mais resistente a esse aumento. Então, assim, para mim, eu tenho uma dificuldade muito grande com relação a isso. O que a empresa gosta é o quê? De ter primeiro de tudo. Para a empresa, eu vou dar dica a vocês que querem iniciar o seu, quer ser um empreendedor como a Buntucci é a questão de você tentar dar o melhor. Então, a empresa, ela tenta dar o melhor. Não tem essa questão de dizer, vamos trocar o leite condensado para uma marca mais barata. Não existe isso aqui. A gente tenta, desde o início que começamos a fabricar bolo, trabalhamos com a mesma margarina, com a mesma farinha. Então, assim, para a gente, isso é muito complicado. Então, essa é a minha maior dificuldade na empresa, é conseguir conciliar esse aumento de produtos de acordo com o aumento de insumos. Temos outra pergunta aqui. Com a variedade de coisas de produtos que a empresa trabalha. Hoje, inicialmente, começamos apenas com tortas. Com o passar de 1 ano ou 2 anos, a gente implantou os bolos tradicionais e os salgados. Qual é o nosso diferencial? Estamos aqui no bairro de Mangabeira, né? Como vocês sabem, desde 2013, a empresa ela existe, passou por algumas transformações, como no caso a mudança do nome, que também foi um impacto muito grande para a empresa, mas na realidade, hoje, o que a empresa hoje oferece para os nossos clientes é o quê? Salgados, bolos, docinhos, gourmets, e assim, tentamos acompanhar o que está em tendência, porque esse segmento de confeitaria é um segmento que muda muito, tem muitas novidades, e a gente tenta acompanhar. A nossa dificuldade aqui é com relação ao bairro, porque, assim, eu sou uma pessoa muito exigente, muito criteriosa. Para quem trabalha comigo, para os alunos que trabalham comigo, que vocês têm acesso, eles vão passar isso para vocês. Eu gosto de dar o melhor para os clientes. É como se eu estivesse fazendo um produto para eu consumir. Esse é o segredo da loja. Eu tento colocar isso como lema. Você tem que fazer um produto como se fosse você que fosse consumir. Então, a loja hoje, a gente trabalha com uma variedade de produtos. Estamos conquistando o quê? Entrando com bolo diet, bolo com zero de lactose, sem glúten. Então, assim, é algo que está muito em alta e as pessoas estão procurando cada vez mais. Então, isso é um produto novo que estamos implantando na empresa. Começamos a divulgar agora há 1 mês, mas a gente tenta acompanhar as tendências, tanto em bolos personalizados como em salgados, mas a loja trabalha com esses tipos de produtos.
eu acho que isso acaba sendo um diferencial, né? Sendo um diferencial, essa questão de inovação, principalmente agora, né? Que está surgindo, como você falou, essa variedade aí de alimentos, né? Alimentos diet, né? Integral, enfim. Outra coisa, não pode falar. Não, que não era pergunta aqui, mas né, curiosidade minha, que há quanto tempo vocês estão no mercado de trabalho? Olha, na verdade, aqui em Mangabeira, nós estamos desde 2013. Mas eu já trabalho no ramo, a minha mãe, eu herdei dela isso, eu já fui dar palestra aí, eu tentei ser engenheira civil. Cheguei a cursar até o quinto período de engenharia civil. A minha mãe sempre, somos em 7, minha mãe mais 7 irmãos. E eu perdi meu pai muito cedo, e aí ela se viu na necessidade de entrar no ramo de alimentos, e foi através dessa atividade que ela sustentou toda a casa, e nos deu umas condições de vida muito boas. Estudar em colégio bom, em João Pessoa. Então, assim, eu resisti um pouco, porque eu via muito assim, para quem vai entrar nessa área, eu aconselho a vocês, fugindo um pouco da pergunta, vocês têm que gostarem. Não adianta, nós vamos implantar os cursos aqui na Bontuche, mas vai ser o lema dos nossos cursos. Não adianta você querer entrar no ramo só porque está dando dinheiro, porque tá em alta. Qualquer profissão, você tem que gostar. Eu, particularmente, sou apaixonada por isso, porque eu tentei mudar de profissão. Desde os meus 10 anos de idade, que trabalho com isso, só que de uma forma diferente. Minha mãe, na época, ela não tinha tanta tecnologia como na verdade, existia, mas ela não tinha, não se despertava para ir atrás de tecnologia. A empresa, agora eu vou viajar para o Maringá, atrás de uma máquina que cubra e que recheia a torta de uma forma com muita qualidade e padrão. Que o padrão, nesse segmento, para vocês que vão tentar o segmento de confeitaria, o mais complicado é o padrão. O padrão é algo assim, que por mais que você tenha experiência, a gente trabalha com mão de obra humana, a pré-pesagem é muito importante, e a gente que tem uma fabricação de grande escala, é muito difícil a gente tentar colocar padrão, a pesagem das tortas serem as mesmas. Então, assim, essa é a nossa maior dificuldade. Então, só voltando, eu entrei no ramo desde os 10 anos de idade, tentei sair, não porque eu não tinha amor à profissão, porque eu via minha mãe com muito sofrimento. Hoje ela tem problema de ter executado muitos exercícios repetitivos, e ela não atenava para essa questão da tecnologia. E o que foi o meu diferencial com relação a ela? Foi exatamente isso. Eu sempre gostei desse segmento, porém eu não queria herdar o que ela herdou até os dias de hoje. Então, assim, a questão da saúde, a gente trabalha um serviço muito cansativo, muito repetitivo, então eu optei por investir em máquinas, inclusive, para vocês que são alunos que têm interesse, eu estou devendo a vocês uma visita, então, assim, depois a gente vai se organizar, era para ser agora em 2020, só que por conta dessa pandemia atrapalhou. Mas vamos nos organizar para que vocês possam fazer visita técnica aqui até o local e que eu possa mostrar um pouco mais da nossa empresa. Então, eu tentei me desviar desse segmento por questão de ser resistente a não chegar no nível que minha mãe chegou. Só que, com o passar do tempo, eu comecei a estudar, comecei a perceber que a tecnologia ajuda muito. Então, é isso que eu tenho feito, eu tenho investido e não quero mais mudar de profissão, eu amo o que faço, voltei para o segmento de uma forma diferente, com um olhar diferente, um olhar amplo, entendeu? E é por isso que eu estou aqui. Então, não quero desistir. Incentivo a vocês que amam a confeitaria, não desistir, porque é algo fantástico, eu sou apaixonada. É um segmento muito gratificante de se trabalhar. Mais alguma pergunta? Em relação à pandemia, a Bruno perguntou se a empresa ela sofreu, né, com a queda, né, de eventos, de festas. Eu acho que a pergunta dele é direcionada ao sentido de, né, que vocês terceirizavam esse produto de vocês para algumas empresas, e essas empresas, né, promoviam as festas. Né, e se vocês tiverem essa queda.
Olha, na verdade, por incrível que pareça, eu tinha pessoas que revendiam, mas essas pessoas, elas já tinham... na verdade, quando a gente... eu voltei a esse segmento com minha mãe para investir, eu sempre não quis vender para revenda, a gente sempre se resistiu a vender para revenda por conta da qualidade do produto. Com relação à perda de cliente, de eventos, coisas desse tipo, o nosso consumidor maior é o consumidor final. Então, assim, as farmácias, as clínicas, então, assim, foram empresas que continuaram com o seu atendimento, e a Buntushi, ela trabalha com clientes muito diversificados, isso é muito importante, viu, gente? Eu vou dar essa dica a vocês. Vocês não foquem apenas a um tipo de cliente. Eu vou dar só um exemplo para vocês. Eu sempre admirei muito as pessoas que ministram cursos. E eu percebi que pessoas de renome aqui em João Pessoa, que não vem o caso eu citar, elas não faziam bolos para consumidor final. Elas, chegou o auge de você palestrar, de você dar cursos, e a renda delas estava muito rentável para elas, e elas não viram mais a necessidade de querer vender o produto para consumidor final. O que foi que aconteceu na crise, que eu percebi? Elas começaram de uma forma muito desesperadora, desculpa da palavra, de estar usando esse termo, mas eu percebi que elas, de uma forma muito desesperadora, começaram a vender produtos que elas nem fabricavam. Então, para vocês que querem entrar, mais uma vez, eu vou sempre focar isso em todas as perguntas, que vocês querem entrar nesse segmento, é muito importante que vocês atinjam todos os níveis de cliente, o que você puder. Então, qual foi o escape da Buntushi? A Buntushi, ela vende para todos os tipos de cliente, principalmente para o consumidor final. Então, eu não tive dificuldade com relação a isso. Pelo contrário, as pessoas começaram a ficar em casa, querer comemorar, ter esse sentimento de família, de união. Então, assim, a empresa, ela entrou de uma forma tremenda nas casas das pessoas através do delivery, por conta disso, porque a gente sempre se preocupou em atingir todos os alvos de cliente. Então, isso é algo muito importante. Com relação a... eu já falei sobre isso, mudando, não sei se vai contextualizar com a sua pergunta, mas, assim, a propaganda. Muita gente, às vezes, a empresa tem nome, não quer fazer propaganda com carro de som, pintar muro. Eu vou dar um exemplo da Coca-Cola. A Coca-Cola é uma empresa multinacional, né, riquíssima, como vocês sabem, que desde o ventre da barriga da mãe, o filho já conhece a Coca-Cola, que é o refrigerante, e ela não deixa de pintar um muro, não deixa de fazer propaganda. Então, assim, o alvo é você fazer todo tipo de propaganda possível. Lógico que tem umas que são imediatas, mas, para mim, a propaganda, a divulgação, ela é imprescindível, e tentar atingir todos os tipos de cliente. Mesmo que a Buntushi venha focar cursos, coisas desse tipo, mas a gente não vai deixar de atender os nossos clientes de bairro, de comunidade, de periferia, de zona sul, da orla, toda a grande João Pessoa. Então, esse foi, Elisângela, o nosso maior esforço sempre, desde que a loja abriu, atender todos os tipos de clientes possíveis, para que em uma crise como essa, a gente não venha sofrer como a gente não sofreu, com perdas de clientes. Que bom, né? Que maravilha aí que a estratégia de vocês. Acho que agora na pandemia deve ter comprovado que realmente era o caminho certo, né? Que bom. Teve uma pergunta aqui que eu acabei não fazendo. Você falou sobre cursos, né? Que a empresa vai dar, vai implantar. Aí o aluno perguntou, né? Como é que vai funcionar esses cursos? Quem é o público-alvo? Se é presencial, se é online? Quem pode fazer? Pronto, na verdade, sobre esses cursos, a gente vai tanto implantá-los presenciais como online. Eu, particularmente, gosto muito das aulas presenciais. Com a pandemia, a gente teve que dar uma pausa. Na verdade, esse projeto era para agora 2020. Então, assim, a gente está finalizando o projeto arquitetônico da empresa, e a partir de 2021, ele realmente vai ser executado. Como seriam esses cursos? A gente vai botar limite de aula, vamos também disponibilizar uma porcentagem para as pessoas de baixa renda, mas vai existir critérios para essas pessoas participar vão se inscreverem,
e a gente vai dar uma oportunidade para as pessoas que não têm condições de, inclusive também, a ideia é a gente, mesmo, vamos dar uma porcentagem, vamos dizer, se o curso é com 10 alunos, vamos dar 20%, e essa parceria eu vou tentar colocar em prática junto com a ECIT também. A gente vai disponibilizar uma vaga, vamos dizer, a cada curso a gente vai disponibilizar uma vaga para vocês, e aí vocês vão usar o critério de vocês para mandar o aluno de vocês para cá para que possa participar desse curso. Mas é isso, esse curso eles vão ser aulas práticas, totalmente práticas, com apostila, com tudo que tiver direito, com todas as dicas, a gente vai dar todos os macetes para vocês não tentarem. A Bontuche, a gente, de uma forma muito ousada, a gente conseguiu chegar até aqui, mas quebramos muita cabeça, tivemos muitos prejuízos, erramos, acertamos. Então, todas essas dicas vão ser passadas para as pessoas que vão fazer esse curso. Vão ser cursos por módulos, e a ideia é ser 3 módulos. É um curso longo, não é um curso rápido, como muitos profissionais eles fazem, mas a loja vai tentar dar o melhor para que as pessoas possam realmente ter orgulho de dizer, eu fiz o curso na Bontuche e hoje eu posso dizer que eu sou um excelente profissional nesse segmento. E essa questão dos cursos, pelo que eu estou entendendo, já é uma forma inovadora, né, que vocês estão utilizando. Ou seja, além da produção, vocês vão inovar agora promovendo o curso, não é isso? E outra coisa que a gente viu com a implantação desses cursos é porque, assim, a gente compra os nossos insumos em grande escala. E o que é que acontece? A gente também vai disponibilizar em nossas prateleiras uma conveniência para que os alunos, ao participar do curso, eles vão ter a oportunidade de adquirir esses produtos na nossa loja. Então, a gente também vai implantar isso, também vai ser uma inovação. Hoje, a loja trabalha mais com atendimento, só voltando àquela perguntinha lá de trás, com relação ao produto, um dos nossos pontos, assim, diferencial com relação a outras docerias é que a hora que um cliente vir aqui até a loja, ele vai ter o produto. Se o cliente quiser 1.000 salgados agora, a Bontuche está pronta para atender um evento para 1.000 pessoas. Lógico que ninguém vai fazer um evento para 1.000 pessoas de última hora, mas eu estou só dando um exemplo. Então, a loja, ela se prepara muito para isso, de uma forma muito criteriosa, com muita responsabilidade com relação aos congelamentos, à manipulação dos alimentos. Então, assim, a nossa loja é uma loja muito preparada para atender toda João Pessoa, a grande João Pessoa, e com pronta entrega. E eu acho que esse é o nosso maior diferencial. É você chegar a querer um salgado quentinho, a gente para tudo, assa, frita, e o cliente sai super satisfeito. Outra pergunta aqui. Posso falar? Pode falar, Kevin, pode falar. Referente a os cursos, vocês já pensaram em, tipo, promover um campeonato de confeitaria para dar mais destaque a esses cursos? Que eu acho que, tipo, seria muito boa isso. Veio aqui na minha mente e eu acho que seria muito boa essa ideia. Adorei sua pergunta, Kelvin, né? O nome dele, Kelvin. Na verdade, Kelvin, por incrível que pareça, esse é um dos nossos projetos. Vamos fazer até eu estava comentando com o rapaz que nos dá um suporte, que é o Rafael. Ontem está no nosso projeto para a gente fazer um evento onde a gente possa divulgar excelentes profissionais, eles possam ser destacados. E a gente vai fazer sim isso. Isso é um dos nossos projetos. Eu esqueci de falar para vocês, mas valeu um pensamento, um questionamento muito bom, e que realmente a Bontuche está se preparando para isso também. Muito inovador isso aí. É verdade, bem inovador, porque a gente vê muito na televisão, né? Então, ter uma empresa próxima nossa fazendo isso, como diz aí, vai bombar, viu? E quem sabe até com eles que fizeram um curso aqui com a gente, e de repente eles realmente se dediquem a essa profissão, e vai estar lá, assim, de destaque, ainda vai usar o nome da Bontuche. Eu atendi aqui na Bontuche, e hoje nós vamos ter, assim, um orgulho imenso com relação a isso. Assim, o que eu acho mais lindo da nossa loja é que é uma loja muito humana, muito social, e eu sei que é muito difícil para vocês que estão fazendo o curso e engajarem no mercado de trabalho, mas eu digo aqui para vocês, sem demagogia nenhuma, a Liana, a Bontuche,
é uma empresa que quer ser destacada para João Pessoa, para Paraíba, para o Brasil, como uma empresa que preza pela inclusão de vocês que estão terminando o curso. Vocês, assim, são os futuros da nossa confeitaria, da nossa cozinha. Então, assim, o que eu peço a vocês, que vocês se dediquem, façam tudo com muito amor. Se algum de vocês estão fazendo o curso, como mais uma vez eu vou enfatizar isso, por dinheiro, não faça. Vai ser frustrante, vocês estão perdendo tempo. Precisa ter amor. A Bontuxa, ela tem amor, por isso que eu quero, junto com a nossa comissão, com a nossa assessoria, dar esse espaço dentro da empresa para que a empresa, cada cliente que adquira o nosso produto, ele possa dizer, eu estou comprando, estou ajudando a empresa a admitir pessoas que não têm oportunidade, que são discriminadas porque não sabem, porque não aprenderam, porque a empresa vai perder tempo ensinando. Então, assim, a Bontuche é impressionante como a loja, ela pensa dessa forma. Então, eu quero que um dia vocês, ao olharem para a nossa empresa, vejam a empresa com essa legalidade. A empresa ela tem um legado, o legado dela é esse, incentivar pessoas a ser excelentes profissionais. E só em ouvir você falar, acho que todo mundo deve perceber que a empresa ela não visa apenas o lucro. Obviamente, que toda empresa tem que pensar, tem que ter estratégia em relação ao lucro, mas a gente sente, né, você falando que a empresa não só, né, faz as coisas pensando no lucro, mas no social, né, no humano. Então, eu acho que isso é o que realmente nos fascina, né, ver você falar e se tornar fã da empresa. Eu adoro. Mas é verdade, isso é muito bom, né? E isso, para nós clientes, né, conta muito. A gente já se interessa e já quer, né, comprar o produto daquela empresa. Então, de parabéns, mesmo. Tem uma pergunta aqui. Qual a grande dificuldade, né, que você apontaria no trabalho com confeitaria? Né? Qual a maior dificuldade? Eu já pincelei aqui, mas eu vou ser bem precisa e bem resumida. A nossa maior dificuldade, primeiro, é padrão. O padrão, ele é muito importante. E como a gente trabalha, a confeitaria, ela requer muito trabalho artesanal e mão de obra. Tem profissionais que a gente admite, contrata, por achar que ele tem perfil. A gente tenta acertar, mas uma vez esporadicamente a gente erra com relação a isso. E às vezes as pessoas elas vêm procurar a nossa empresa porque está precisando do emprego. Ela quer um emprego, ela não quer um trabalho. Então, nossa maior dificuldade é com relação à mão de obra. As pessoas, ao procurar emprego, elas deveriam procurar, assim, eu sei que a situação econômica do nosso país está muito difícil, mas elas deveriam procurar tentar engajar no mercado onde elas se identificassem. Então, quando a gente erra nesse sentido, a mão de obra ela fica muito difícil. Então, assim, a empresa ela tem muita dificuldade de trabalhar com padrão. Agora mesmo, como eu falei, vamos viajar para Maringá, atrás de uma máquina que recheie e que cubra. Eu acho triste, por quê? Porque vai ser um funcionário que a empresa vai deixar de contratar. Mas, infelizmente, a gente tem trabalhamos com uma quantidade de grande escala. Uma das dificuldades também é porque o produto ele é bastante perecível. Para a gente manter a qualidade, ele tem que ser um produto manipulado o mínimo de dias possíveis. Por isso que a gente tem uma certa dificuldade com relação a isso. Então, a empresa ela tenta inovar. Então, quando ela implanta a tecnologia, eu fico triste porque a gente vai substituir uma mão de obra. Então, para vocês, mais uma vez, que vão entrar, tentem trabalhar o máximo eu digo que a criatividade, porque as pessoas que são criativa e são disponíveis com muita responsabilidade, dificilmente ela perde a vaga, ela fica fora do mercado de trabalho. Então, essa é a nossa maior dificuldade, é você encontrar pessoas comprometidas para que a gente mantenha a qualidade de uma forma muito significativa, de uma forma que o produto saia, que vá à mesa do nosso cliente, que o cliente possa vai lá no Instagram, vou postar, vou divulgar. Eu costumo dizer que, para mim, não existe propaganda melhor do que a propaganda boca a boca. Então, essa é a nossa maior dificuldade, é a mão de obra, onde as pessoas passem a ter amor ao que faz.
e também com relação aos aumentos de mercadoria. A gente trabalha num segmento que os produtos são muito caros, então, para a gente estar no mercado de trabalho, eu costumo dizer assim, às vezes, e a concorrência, como é que você visa a concorrência? Então, assim, eu costumo dizer, a consultoria, quando eu contratei a consultoria, ela vai muito para os resultados. Agora, no meu ponto de vista, eu acho assim, se você bota um produto bom, trabalha com muita responsabilidade, com agilidade, atendimento excelente, dificilmente você não vai ter um bom resultado. Então, eu não tenho para que me preocupar com a concorrência se a minha parte eu faço. A gente não pode se preocupar com a concorrência de uma forma que fique doentia. Como eu vejo muitos concorrentes meus que é algo assim doente, a forma como eles agem com a concorrência. Então, essa é minha maior dificuldade. É você ir atrás de mão de obra e a questão dos insumos. Ok. Olha, a galera já está colocando. Se tiver precisando de alguém para a área de vendas com esse perfil, é só chamar. Porque vai ter, viu? Missão e tudo mais. A empresa está inovando, vamos começar a colocar vendedores externos, que são também uma das nossas estratégias. A gente não vai mais esperar o cliente vir até nós, a gente vai começar a fazer visitas. Eu até citei isso na aula anterior de vocês, eu não sei se vocês estavam participando. Eu acho muito importante a gente não esperar só o cliente vir até a nossa loja, mas vamos precisar, sim. Em breve estaremos divulgando e vocês vão ficar a par. Passo logo para a professora e a professora vai divulgar isso para vocês, ok? Já aproveitando, a pergunta é minha, na verdade, né, dos meninos. Em relação à divulgação, né, da empresa, vocês usam mais o quê? Instagram? Como é que vocês... Bom, na verdade, desde quando eu comecei, por incrível que pareça, eu só tinha um Facebook e nem mexia na época em Facebook. Aí, o que aconteceu? Eu comecei a fazer panfletagem. E eu mesmo fazia esses panfletos na loja. Gente, foi algo tão imediato que eu fiquei, assim, até assustada. Comecei a bolar estratégia. Vou dar um exemplo. Eu ia no condomínio, aí deixava os panfletos para um porteiro e dizia, ó, coloque sua assinatura aqui atrás, cada cliente que for, o senhor marca e o cliente vai avisar. E fui bolando estratégia para fazer com que o porteiro fosse um vendedor meu. E aí foi algo assim fenomenal, foi muito bom. A gente teve um resultado imediato. Então, assim, de início a gente começamos com panfletos. Só que hoje a loja trabalha muito com o Instagram. É inevitável isso, né, gente? Colocamos assim ao vivo, basta fazer um vídeo ao vivo ou divulgar algo no Stories, no feed, que a gente vende o produto. É impressionante como é importante. Hoje a maior ferramenta para vendas, isso é inquestionável, é o Instagram. Então a loja hoje trabalha muito com o Instagram. E o que eu mais me preocupo é com a propaganda boca a boca. Essa, para mim, é algo assim que usamos o Instagram na loja e através dos nossos produtos tentamos, assim, para você tentar trabalhar uma propaganda boca a boca, você realmente tem que se dedicar. Então, eu também acho importantíssimo a divulgação através dos nossos clientes, é importante demais. Eu acho que se iguala ao Instagram, se brincar e se iguala ao Instagram. Então, para mim, hoje, uma maior ferramenta é Instagram, propaganda boca a boca e ainda as panfletagens. Engraçado, a gente que é de fora, sem ser do ramo, imagina que o panfleto não, de repente não, entrega e ninguém olha, né? Mas aí, pelo que está dizendo, surte efeito, né? Perfeito, surte sim. Você está no trânsito, para no semáforo, tem gente que não recebe, mas as pessoas que recebem ali, elas voltam. Só para você ter uma ideia, a loja mudou de nome. A gente teve uma dificuldade, caiu 30% das vendas logo no início. A gente passou o mês de 2019 e mudou o nome em maio, final de maio de 2019. Fez um ano agora. E a gente sabia que ia ter um impacto com relação a isso. Então, foi o que a gente fez. A gente panfletou e mapeamos o bairro. Não terminamos ainda Mangabeira, porque a gente deu uma pausa por conta da pandemia. Mas a gente mapeou o bairro e o Cidade Verde, que vocês conhecem que é o Mangabeira 8, ele
na época que a gente estava mapeando, que a gente deu uma pausa, a gente conseguiu panfletar 70% das casas, mapeando rua por rua. Isso é muito importante, viu, gente? Vocês que foram panfletar tanto, seja em sinal, que aí eu coloquei aqui, pessoas em semáforos estratégicos de João Pessoa e mapeando. Você acha que não tem retorno. Eu consegui ter clientes só fazendo a panfletagem. É um pouco cara? Porque exige mão de obra. Mas aí é algo que a gente tem retorno, então tudo é válido. Se a empresa tem condições, invista. Como eu disse a vocês, eu sou a favor de todos os tipos de propaganda. Pintar muro. Se eu pudesse, eu pintava o muro das casas de vocês, tudinho, com o nome da Bontuche. Mas eu acho importante demais, demais mesmo, todo tipo de propaganda. Temos aqui uma pergunta. Como é que a empresa lida com a questão de desperdício de alimentos? Vocês têm alguma coisa... Pergunta muito boa, excelente. É como eu falei para vocês, o planejamento ele é fundamental. Trabalhar com pré-pesagem é essencial. Então, o que seria a pré-pesagem? É você saber que você fez 10 quilos de chocolate e aqueles 10 quilos de recheio, ele vai render, vamos dizer, dividido 10, vamos dizer, 9 quilos de chocolate dividido por 300 gramas, vai dar quanto aí que vocês são bons de matemática? 30 tortas, né? 30 tortas. Então, a gente tem que saber que aquela quantidade vai dar... Então, assim, se você não trabalhar dessa forma, é como eu falei para vocês, a gente trabalha com mão de obra humana. Vai ter torta que vai colocar mais, outra vai ter menos. Então, assim, o desperdício vai ali. A partir do momento que você bota o peso em uma, e a gente vende por unidade, que a gente vende, a cliente encomendou 1 quilo de torta, a torta dela tem que ir com 1 quilo de torta. Se a torta dela for com 1,5 kg, a gente vai ter que dar. A gente não pode cobrar a mais para o cliente, que ele pagou por 1 quilo. Então, para mim, é uma nossa maior dificuldade com relação a isso. O que seria desperdício? É desperdício, sim. A partir do momento que a gente não tem o retorno desse peso que foi a mais, ele foi desperdiçado. E com relação também à nossa manipulação. A empresa, ela se preocupa com isso, a gente já ministrou, trouxe empresas de fora para ministrar manipulação de alimentos, armazenagens. Se eu disser a vocês que a gente não tem perda, tem sim, tem perda sim. Tentamos minimizar isso em percentual. Se eu não me engano, o máximo, em estudos que já foram feitos, empresas que falei, no máximo 3% é o limite de desperdício. Então, a empresa ela tenta minimizar esses 3% para chegar ao próximo de 0%. Não chega, porque a gente trabalha com mão de obra humana, às vezes uma farinha que cai no chão, na hora que está fazendo um salgado, coisa desse tipo. Mas a gente trabalha em cima disso, temos reuniões focadas nisso aí. Então, a empresa lida dessa forma, fazendo planejamento, reuniões diárias e trabalhando nesse planejamento, a gente implanta a pré-pesagem, que é algo muito importante para quem vai trabalhar no segmento de alimentos, seja ela confeitaria, a parte de restaurante, seja ela o que for. A pré-pesagem ela é muito importante, que no caso são as mini porções. Então, a gente tenta, de uma forma muito criteriosa, diminuir esses desperdícios. Você falou aí, isso é uma pergunta minha também, me bateu assim a curiosidade. Que houve a troca, né, de nome da empresa. Sim. Aí, assim, vocês, essa queda de cliente, vocês alegam foi por conta da troca de nome? Com certeza. Muitas pessoas, com certeza. Vai continuar a pergunta? Desculpa, tem que ter... Não. Pode... Com só certeza. curiosidade, por que será que... Só porque trocou o nome? Porque, assim, deixa eu só te explicar. Quando troca de nome, para vocês que estão aí do outro lado, eita, trocou de dono. Então, se trocou de dono, o produto não é o mesmo. Então, isso já é imediato na cabeça dos clientes, que vem esses questionamentos. A nossa maior dificuldade foi com relação a isso. Foi um erro. A loja ela precisou trocar de nome sem planejar. Se fosse algo planejado, teríamos trabalhado a mídia, divulgado. Poderíamos não ter colocado na íntegra o motivo, porque muitos clientes às vezes não entendem.
E aí, quando a gente mudou de nome, foi por duas questões, pessoal, uma questão pessoal e também por uma questão de patente. Quando eu dei entrada na patente, já tinha outra pessoa que tinha dado entrada primeiro do que eu. E essa pessoa ganhou o nome da empresa. E a minha empresa, como eu sou uma pessoa, assim, muito sonho, digo a você, eu tenho 43 anos de idade, fiz agora em setembro, sou uma pessoa que gosta de sonhar muito, só que eu gosto de sonhar de uma forma muito planejada. Meu sonho é esse, vou me planejar para realizar meu sonho. Não é algo ilusório, é algo surreal, entendeu? Então, assim, se a empresa não tivesse mudado de nome, se quando eu entrei no segmento eu tivesse me planejado mais, eu creio que a empresa já teria já teria alcançado outra dimensão. Mas eu creio que tudo é no tempo de Deus. Então, eu não cresci porque eu não estava preparada para crescer mais do que eu cresci. Não vamos parar por aqui. A empresa ela tem vários planejamentos, eu tenho certeza que são planos que a empresa tem feito e que vai ser de grande sucesso, vai ser bastante promissor para todos, tanto para quem vai vir trabalhar. Eu costumo dizer, até uma vez eu dei uma palestra, não, foi uma entrevista para uma emissora de canal fechado, e eu até citei nessa entrevista que eu adoro contratar. Quando a empresa contrata, é sinal que ela está num patamar muito bom. Então, no caso da Bontucci, realmente, quando a gente mudou de nome, foi um impacto. Para mim, foi um dos maiores impactos que a empresa enfrentou, porque ela precisou dar baixa na carteira de 40 pessoas na época, e teve que contratar, então, de 85% desse quadro de funcionário, 15% não voltou a trabalhar conosco, e 85% voltaram a ficar, estão conosco até hoje. Então, assim, para a gente foi um impacto muito grande com essa mudança de nome, e o que foi a minha confiança na época que mudou de nome? Primeiramente, eu acredito muito em Deus. Eu acho que quando Deus abre uma porta, só quem fecha é Ele. Eu acreditei muito nisso. Eu sou uma pessoa de muita fé. Eu acreditei muito em Deus. E segundo, que a gente ia continuar trabalhando da mesma forma, com responsabilidade, dando o nosso melhor. Então, assim, eu tinha certeza que num espaço curto de tempo, a gente ia voltar a retomar os nossos clientes. Graças a Deus, hoje eu posso lhe dizer isso. Retomando os nossos clientes. Muitos clientes questionaram, é de outra pessoa. Não, a empresa hoje, a Bontucci Doceria, ela é da minha mãe, e eu auxilio ela. A Que Massa é minha, e a Bontucci Doceria é da minha mãe. E eu estou aqui dando esse suporte a ela, para que a gente possa alcançar muito mais do que a Que Massa alcançou. Mas, realmente, houve essa dificuldade que a empresa teve com relação a isso. Eu falo demais, né, gente? Ai, eu não posso falar à vontade. Eu entendi, é porque foi algo repentino, né? Assim, sem Exato. entender. E eu vou Então, dizer realmente impacta, né? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quer conhecer um empreendedor? É no imprevisto. Aí você sabe, porque você planejar é muito bom, mas você pensar rápido, raciocinar rápido, isso vai, a profissão de vocês, que é empreendedor, vai precisar muito disso, viu, gente? Para você, Kelvin, que fez a pergunta, que sugeriu, né, de a gente ministrar cursos com, tipo, um campeonatozinho, onde a gente possa fazer, tipo, um reality show, alguma coisa desse tipo, mas, assim, é muito importante para vocês que estão tendo, né, essa palestra de empreendedorismo, eu deixo para vocês, assim, que o raciocínio rápido, vocês tentarem, lógico que improvisar não é bom, mas vai ter determinado momento na vida de vocês que vocês vão precisar realmente improvisar, porque senão vocês vão travar, vocês têm que ter plano A, plano B, plano C, o plano que mais não pode parar, e é isso que a Bontucci faz, ela tem plano A, o ideal é você acertar logo no plano A, mas se não tiver plano A, plano B, mas você não pode parar, você tem que continuar. Então, isso é muito importante. Eu deixo essa dica para vocês. Eu até... Está me escutando, Elisângela? Eu até costumo dizer, né? Deixa eu só falar para vocês. Eu não sei nem se eu vou contar da forma como as pessoas contam. Dos funcionários, tinha um antigo, acho que você até é conhecido, acho que vocês já até escutaram isso, mas eu vou contar. 2 funcionários, um antigo e um recente. Ia ter um café da manhã e o patrão dele pediu para o antigo, o funcionário antigo, ir comprar um café da manhã, ele queria fruta cítrica, laranja.
Só, traga a laranja. E o funcionário foi, e quando voltou com a mão abanando, e não fez a compra, não fez orçamento, não fez nada. E ele já vinha pedindo aumento ao patrão, já fazia dias. E aí um novo funcionário recente teve a oportunidade também de fazer essas compras, e ao fazer a compra, ele disse, lá não tem laranja, mas tem o abacaxi, que é uma fruta cítrica, dentre outros, e eu fiz o orçamento, tá aqui para o senhor, tudo bonitinho, capa de revista. O que foi que o patrão fez? Deu um aumento a esse funcionário que foi contratado recente. E o antigo questionou muito sobre isso. Ficou questionando sobre isso, e chegou para trás e disse, mas rapaz, eu não entendo como é que fulano, João entrou agora há pouco, recebeu aumento, e eu que estou aqui há tantos anos, não recebi. Aí o patrão foi, explanou a situação para o funcionário antigo, e ele compreendeu. Então, o que eu quero dizer para vocês é que a iniciativa é muito importante. Vocês precisam ter iniciativa, precisam ter atitude. Atitude é fundamental, Elisângela. Atitude. Temos que ser pessoas de atitude, não esperar pelo próximo. Porque eu deixei de fazer isso, porque, no caso da minha mãe, vou dar um exemplo. Minha mãe, se eu fosse continuar com a mesma metodologia da minha mãe, hoje eu não estaria da forma como eu estou. O que foi que eu fiz? Precisei ter atitude, buscar o mercado de trabalho, ver o que era que poderia agilizar a nossa produção, e usei a bagagem de conhecimento que eu tinha dela e apliquei com a tecnologia de hoje. Então, isso é muito importante, viu, gente? Eu acho que são coisas que andam junto aí, né, com o empreendedorismo, atitude, inovação, né, proatividade, como os meninos colocaram aqui no chat. São coisas que quem vai empreender tem que ter sempre ali do lado, né? É importante isso. Alguém perguntou, não lembro quem foi, quais os critérios que a empresa utiliza para contratar funcionários? É uma pergunta excelente, viu? Isso vai ser muito bom para vocês. Para vocês que vão ir em busca do primeiro emprego. Primeiro do que antes, as empresas elas procuravam muito a experiência profissional. Isso está sendo quebrado, viu, gente? A experiência profissional é muito importante, mas o comportamental é algo que é extraordinário para vocês que querem entrar no mercado de trabalho. As empresas hoje, elas estão olhando muito isso, elas estão dando prioridade ao comportamento. Então, para vocês que desejam tanto ter empresa para contratar, como também conquistar uma vaga de emprego, o comportamento ele é muito importante na empresa. Lógico que a empresa não tem como eu, numa primeira entrevista de imediato, eu analisar o comportamento de uma pessoa de imediato. Mas a gente usa estratégia numa entrevista para que a gente possa, a gente faz uma série de perguntas, a gente vê o contexto do ambiente onde essa pessoa convive, faz diversas perguntas para que a gente possa ter essa percepção. Não é algo que é 100%, mas a empresa ela trabalha muito em visualizar, de uma forma psicológica, o comportamento da pessoa que está sendo entrevistada. Então, essa questão da proatividade, vocês precisam ser proativos. Eu sei que o desvio de função é algo muito complicado para as pessoas que são estagiários. Eu vi até uma pergunta, eu não lembro o nome dela, a menina que estava, esqueci o nome dela agora, uma do cabelo curtinho, que ela é empreendedora, que foi aluna de vocês, excelente a menina, eu não lembro do nome dela agora. Se vocês lembrarem, Elisângela, você lembra do nome dela? Ela estava na palestra. Ela estava no nosso encontro, né, com Paula. Não lembro se foi ela, mas ela falou assim, não, a questão do desvio de função, realmente, o desvio de função é algo que vocês precisam, é um direito de vocês, mas quando a gente é contratado hoje, às vezes, por exemplo, tem um funcionário aqui chamado Gabriel, depois ele vai até puxar minha orelha, porque eu estou expondo ele aqui, mas assim, Gabriel é um menino que eu tiro o chapéu para a escola de vocês, assim, excelente. A empresa vai dar oportunidade, a não ser que ele não queira, mas um menino muito proativo. Você ser proativo é algo, assim, importante demais, porque às vezes é meio contraditório, você ser proativo com desvio de função. Às vezes, vamos dar um exemplo, eu estou aqui, contrato uma pessoa para ser atendente de telemarketing. De repente, ela precisa responder algo na rede social.
a empresa realmente faz esse remanejamento. Então, para vocês que vão participar de entrevista, o comportamento é fundamental. Agora, vocês serem proativos, a honestidade dentro de uma empresa é algo também fora do comum. Uma vez vocês demonstrando a sua honestidade, a sua integridade também, o caráter é muito importante. A empresa hoje, a Elisângela, ela está olhando muito isso. O caráter do funcionário, a personalidade, o comportamento. Para mim, olha, eu prefiro pegar uma pessoa que não sabe de nada, ensinar ela do beabá, do começo ao fim. Desculpa até o meu linguajar, que eu gosto de falar bem assim mesmo, viu, gente? Não falo muito bonito, não, mas eu gosto de falar bem direto mesmo. Mas quem trabalha aqui comigo sabe. Do beabá mesmo, do básico, do que pegar uma pessoa que é o expert, que sabe tudo e não tem um bom comportamento, que não seja coletivo, que não trabalhe em grupo, que seja egoísta. Então, assim, a empresa, essa pessoa não dura muito tempo aqui na empresa. Então, isso é muito importante. Eu não sei se eu consegui ajudar vocês, mas, só resumindo, primeiro, o comportamento, né, vocês serem proativos, né, e o comportamento, eu creio que inclui a questão da integridade, de você ser, né, coisa desse tipo. Mas é isso. Eu fiz uma pergunta lá em cima, não sei se a Elisângela viu, se vocês já pensaram em avançar para o TikTok também, na questão de marketing, do marketing. Importante, na verdade, Kelvin, todo tipo de máquina é importante. Só que, assim, a empresa, ela está com a consultoria agora, e o que você imaginar para aumentar de uma forma construtiva a nossa clientela de forma muito responsável, eu vou dar um exemplo. Chegou um momento, por incrível que pareça, vocês vão até achar surpreendente isso. Chegou um momento na empresa da gente que eu dei uma pausa com todos os tipos de divulgações, porque eu estava com muito cliente e não estava atendendo a demanda. Então, isso é muito importante. Não adianta a gente pegar, divulgar, as pessoas procurarem não ter suporte no telemarketing, suporte nas redes sociais, não ter o produto para atender a nossa clientela. Então, assim, a empresa ela precisa se preparar até para o resultado da divulgação. Então, não é só divulgar, é você se preparar, porque se você divulgar aquela divulgação que você fez e você não se preparou para isso, ela vai ser destrutiva. Você entendeu? A partir do momento que o TikTok é muito importante para divulgar o nosso produto, eu acho importante demais, a gente também já colocou isso em pauta, a gente vai também, só que a gente precisa preparar a nossa produção para conseguir atender a nossa demanda, porque a divulgação é muito boa, mas eu preciso me preparar. Imagina, eu ter que estar enjeitando pedido, isso me faz eu adoecer. Quando chega pedido, eu digo, olha, encerre, porque não tem como mais a gente pegar encomenda. Então, isso é muito complicado. Então, eu quero, o TikTok como é que diz, está na geração de vocês, e tem que estar na minha também, tem que estar na da Bluetooth também, mas é muito importante também você ter um suporte. Entendeu, Kelvin? O suporte ele é muito importante. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas é dessa forma. Sim. Concordo, sim. A empresa não correr o risco de perder credibilidade e a qualidade do trabalho, né? Pegar muita gente, mas não ter o retorno positivo. Exato. Deixa eu só falar. João Vitor vai querer falar alguma coisa. João Vitor, deixa eu só me colocar aqui rapidinho, tu fala. Em relação ao que Liana falou, acho extremamente importante. Eu sempre falo isso para os meninos do terceiro ano, lá do pós-médico. Quem eu sou, né, como pessoa, isso vai influenciar muito na minha vida, na minha carreira de trabalho, muito. Então, para os meninos do terceiro ano, né, que eles estão aí no pezinho já para conseguir um trabalho, conseguir um emprego, lutar por isso. Então, uma coisa hoje, né, que as empresas, o mercado de trabalho busca muito é quem eu sou, né, como é que eu me comporto diante das pessoas, como é que é a minha convivência social, como é meu respeito em relação às outras pessoas. Então, isso influencia muito. Então, muito bem colocado, né, esse reforço do que ela falou. Que não só minha qualidade profissional, né, eu sou um expert, eu só tirava 10 na escola, e eu sei de tudo daquela profissão. Isso só hoje
não serve apenas isso. Né? Então, a gente sempre pensar nesse lado aí, né? Social, pessoal. Quem eu sou, como é meu comportamento, né? Será que aquela empresa ela vai me contratar eu sendo assim? Então, é bom a gente pensar já nesse lado, né, das coisas. Então, muito importante. Eu adorei tua fala em relação a isso. João Vitor, tu queria falar alguma coisa? Pode ativar teu microfone. Eu queria perguntar mais sobre a gestão financeira, a parte financeira, Cadê sobre esse os... menino? Deixa eu ver ele. Manda ele abrir aí a câmera dele para a gente olhar esse menino. A câmera. Se Tu pode escondendo. abrir tua câmera, João Vitor? Fica escondendo, eu quero olhar para ele. Posso, peraí. Se amostre, João Vitor. Vou botar a câmera. Seja mostrado, seja sem vergonha. Seja como eu, sem vergonha. Estão me vendo? Ainda não. Oi. Agora sim. Queria saber sobre a gestão financeira, sobre Eita, que as pergunta. como ocorre assim, o tipo de conta, sobre o CNPJ, sobre a Receita Federal, os contador, se gasta muito, as taxas, essas coisas que se cobra, as maquinetas, essas coisas todinha aí. Deixa eu só te falar. Eu fiz contabilidade, o técnico de contabilidade, há muitos anos atrás, não lembro, lembro de pouquíssimas coisas, mas o suficiente para entender um pouquinho. E assim, sabe, para falar a verdade, essa parte é uma parte muito complicada, é um segmento muito complicado da empresa, e eu não me considero uma boa administradora, eu sou empreendedora, quer dizer, tento ser empreendedora, eu tento ser empreendedora, mas com relação à administração eu não sou muito boa. Eu entendo, consigo, isso é importante, viu, para vocês, é importante vocês saberem pelo menos o básico do básico, que é uma arrecadação de imposto federal, estadual, municipal, isso é muito importante. A empresa, na época da Quimassa, ela não trabalhava de uma forma organizada, a gente não emitia cupom de todos os produtos, e na metade de 2019, quando ainda era Quimassa, eu vi a necessidade e eu tinha esse sonho de dizer, eu quero trabalhar 100% correta. Isso era um sonho, e hoje eu estou conseguindo efetivar, realizar esse sonho. João Vitor, a gente está conseguindo realizar esse sonho. O que foi que eu fiz? Diante das minhas dificuldades, o que foi que eu fiz? Eu contratei pessoas de um nível mais elevado do que o meu, para me dar esse suporte. E a gente poder planejar, vamos dar um exemplo, se sua empresa fatura R$1.000, você tem que saber que os seus encargos precisam ser retirados, então você tem que fazer um planejamento. Olha, eu costumo dizer que é o mesmo planejamento de quem administra uma casa. Você ganha 3 mil, então você vai ter que planejar para tirar água, luz. Se você paga uma empregada doméstica, tirar o dinheiro do empregado, o dinheiro da feira, o dinheiro da escola do menino, tudo. E no final é uma matemática. A vida da gente é uma matemática. Então, com a empresa, não é diferente, só de uma forma mais complexa, lógico. Então, a empresa, ela tem que fazer esse mesmo planejamento. Por isso que eu acho muito importante, eu não sei, faz tempo que eu não sei como está a grade de conteúdo de uma escola, mas essa parte, ela é muito importante. Eu sei que a ECIT trabalha muito com isso, mas, no meu ponto de vista, todas as escolas, elas precisam ensinar isso aos alunos, aprenderem a administrar, seja R$10, seja R$1, seja 1.000, seja 1 milhão. Então, se ele não administra o pouco, o muito vai ser complicado também. Então, a minha empresa, quando a gente mudou de nome, antes da transição, a Quimassa, ela já estava colocando isso de uma ordem muito satisfatória. Então, eu hoje posso lhe dizer que temos problemas, temos que pagar encargos, principalmente com esse aumento de insumo que está acontecendo no Brasil todo. Mas a gente, de uma forma muito responsável, a gente tem que fazer aquela conta básica, salário, contador, e então fazer essa distribuição
do financeiro, para que a gente não possa, de uma forma muito irresponsável, chegar no final do mês e saber como é que vamos pagar os nossos fornecedores, os nossos funcionários, as despesas fixas. Então, assim, isso é muito importante. E eu me senti limitada. Um dos meus maiores erros, né, nessa parte de empreendedora foi resistir a não colocar profissionais à altura para nos ajudar a fazer essa administração. Então, ela é muito importante. O contador, você precisa ter um contador de confiança, isso é muito importante. Um contador que seja comprometido com sua empresa, para que você não venha deixar de pagar encargos, ou caso venha pagar encargos, venha pagar com atraso. Então, assim, eu me senti na necessidade. Eu já fui caixa de banco, eu trabalhei durante 7 anos na Caixa Econômica, em serviço terceirizado, e eu não entendia por que eu tinha que aprender tudo aquilo ali, e hoje eu posso dizer que eu apliquei para a minha empresa. Então, o banco, ele ensina muito a gente a trabalhar de uma forma organizada. Só que quando eu vim trabalhar para mim, e junto com minha mãe, eu fiquei resistente por questão de economia. Eu quis economizar e sofri algumas penalidades que poderiam ter sido evitadas. Então, se você que vai abrir um negócio, é muito importante que, não de imediato, ou se for algo pequeno ou algo de mas que vocês façam esse tipo de planejamento. Usar, se for o caso, tem dificuldade, usa. Eu gosto muito, hoje a empresa trabalha com sistema. O sistema ele é muito importante, ele nos ajuda bastante. Né? A gente usa, vou até fazer propaganda do sistema, a TrueSoft. A gente usa esse sistema na loja. Mas antes do sistema, eu sou muito boa no Excel. Não sei como foi isso que aconteceu, mas eu sou muito boa. E eu só com o Excel eu consigo administrar um estoque, consigo administrar até uma linha de produção. Então, para mim, facilitou muito. Então, para vocês que são empreendedores, é inadmissível que vocês aprendam o Excel. Até vocês entrarem no sistema, mas o Excel vai ajudar bastante vocês a fazer esse planejamentozinho. Então, eu usei muito o Excel para me ajudar, me auxiliar. Mas para eu ficar mesmo organizada, foi necessário eu contratar pessoas com um nível mais elevado de conhecimento do que o meu. Licença. Eu queria perguntar sobre os concorrentes. Como vocês lidam com a concorrência? Gente, só um minutinho antes de Liana responder. Só para dizer que a gente está no nosso tempo já. Então, essa é a última pergunta, ela vai responder e a gente finaliza, ok? Porque tem as outras palestras e já começaram. Pode responder, Liana. Ela pode perguntar sobre o concorrente, né? Como é que eu lido? Isso. Eu queria ser parceira de todos os meus concorrentes, mas eles não querem, né? Não tem a visão que eu tenho. Mas eu acho muito importante que os concorrentes fossem parceiros uns dos outros. Mas, Liana, isso é muito surreal. Eu não acho que seja surreal. Você trocar ideia. Eu costumo dizer que a concorrência, ela tem que ser comparada com a quantidade de... onde você vai implantar o seu negócio. Lógico que hoje isso está meio que diferente, porque a internet ajuda muito a expandir, né? A internet, ela ajuda muito, pode ser um negócio no fundo do quintal. Quando você tem um trabalho bom, um produto bom, você consegue se expandir. Mas, assim, eu visualizo a concorrência de uma forma muito saudável. Isso é muito importante. Eu sou uma pessoa ambiciosa, mas a minha ambição é no sentido de tentar dar o meu melhor e ser a melhor. E nisso aí eu sou ambiciosa. Eu tento ser a melhor, entendeu? Tipo, como se fosse Eu quero ser a melhor nesse sentido. Agora, com relação à concorrência, eu até brinco que aqui a Mangabeira tem, eu vou até dar um dado mais uma vez, que tem o quê? Quase 100 mil habitantes. E eu por incrível que pareça, vamos dizer que eu queira 10 mil clientes que eu nem consigo atender, né? 10 mil, teria que abrir 10 docerias excelentes para atender essa demanda. Mas hoje eu não consigo atender nem o quê? 5%. Então, assim, eu acho que a concorrência, ela tem que ser visualizada de uma forma muito equilibrada, para que você não deixe de produzir, e se tem muitos concorrentes meus que às vezes deixam até de produzir, de inovar, porque está preocupado com a concorrência. Então, eu acho assim, que se você faz
você dá o seu melhor, faz com amor, de forma responsável, a concorrência, você não tem que se preocupar com a concorrência. E é isso que eu tenho feito. Inclusive, eu vou até citar um exemplo, não vou dizer o nome da empresa, mas já aconteceu de a gente estar fechando a loja, a gente não tem mais o produto, assim, a pessoa que fritava o salgado já tinha saído, ela já estava encerrando. E a gente tem que ter hora para abrir, hora para fechar. E ela já estava encerrando, e chegou uma pessoa e disse, onde é que eu posso achar salgados agora, né? Eu fui e ensinei, eu digo, olha, então ali, em tal lugar o senhor vai achar o salgado. E ensinei para o rapaz. Já aconteceu de pessoas virem com torta quebrada de uma concorrência, pedir para eu ajeitar. Eu não abro isso e não divulgo isso em rede social. Mas eu já ganhei cliente por consertar a torta. Você está entendendo? Eu podia muito bem, não vou consertar porque foi na concorrência. Não, eu não vejo dessa forma. Então, eu visualizo e convivo com a concorrência, então quase que não sai, com a concorrência de uma forma muito equilibrada. Isso é muito importante, viu, gente? Porque sempre vem na nossa cabeça o seguinte, concorrência é o inimigo, concorrência tem que ser o inimigo, você tem que olhar, você tem que analisar ele, tem que ser contra ele. É muito interessante essa sua palavra. Eu acho que é porque isso já se tornou uma cultura, né? A concorrência ser algo rival. Só para você ter uma ideia, a concorrência é a que mais lhe ajuda a inovar, porque ela ajuda a pesquisar junto com você. E você tem que realmente, você está imitando, eu quero que eles me imitem, eu vou imitar eles. Então, a concorrência, ela acaba até nos ajudando a implantar produtos. Então, quando você vê, aquela empresa está implantando, eita, eu nem tinha implantado ainda, eu vou implantar também. Do mesmo jeito, eu quero ser um espelho para elas. Aí, quem é que vai? É uma corrida, é uma disputa. Você tem que fazer com amor e dar o seu melhor. Então, cabe ao cliente escolher onde ele quer comprar. É mais ou menos assim que funciona. Eu costumo dizer que aqui a rua, eu até disse, geralmente quando tem uma rua que é cheia de oficinas, você quer ajeitar seu carro naquela rua onde sabe que tem várias oficinas. Então, se aqui a rua tivesse várias confeitarias, eu creio que o meu aumento de clientes aumentaria. Eu penso dessa forma. A rua da confeitaria vai ter, eu vou dar o meu melhor para oferecer o melhor produto possível e inovar para o cliente não abuse aquele produto. Então, os concorrentes eles têm que pensar da mesma forma. Então, assim, é algo bem meio louco. Mas eu creio que se aqui, a rua da Bontus tivesse mais umas 6, 10, se o quarteirão fosse cheio de doceria, a prefeitura teria que se organizar para fazer um estacionamento, porque ia ser muita gente que ia vir para cá comprar. Então, eu costumo dizer que, com relação a isso, eu não tenho esse desequilíbrio com relação a enxergar um concorrente como inimigo, muito pelo contrário. Eu acho que ele é um parceiro, embora ele nem saiba que eu tenha ele como parceiro, mas eu tenho ele como parceiro porque a partir do momento que ele implanta, eu vou estudar, vou até melhorar aquilo que ele implantou. Mas é mais ou menos assim que eu visualizo a concorrência, como algo que me ajuda a inovar. Gente, só para finalizar, né, que a gente já está no tempo, recebemos hoje, né, Liana, para nossa palestra, foi muito produtiva, né, pelo chat aí eu já estou vendo que os meninos também adoraram. E aí, essa palestra, acho que o Denise colocou aí para a gente fazer um resumo, a gente não tem tanto tempo para isso, mas qual foi a ideia, né? De trazer Liana para ela falar um pouquinho da experiência de vida, né, dela e da empresa, sobre os desafios do empreendedorismo no momento de pandemia. Né? E aí ela falou bastante, né, disse como é que aconteceu esse processo nesse período, certo? E, Liana, só te agradecer, né? Sempre muito bem-vinda. Suas falas, suas palavras, seus incentivos são sempre muito bons. Né? A gente já teve outro momento com outro público, né? Com outros meninos, mas sempre muito bom. E a palavra aí é gratidão, realmente. É muito obrigada. Alguém colocou no chat, eu acho que para finalizar a gente pode fechar com isso, né? Uma dica que você deixaria para quem quer iniciar no ramo do empreendedorismo, né? Uma dica assim bem, acho que é uma dica principal, né? O que é que você deixaria como recado?
vou só falar o que já foi falado aqui, né? O que eu quero é que vocês tenham amor que vão fazer. Não vão escolher uma profissão ou um mercado de trabalho, investir em algo só porque está dando dinheiro. Então, essa é a dica que eu digo. Busquem aquilo que você se identifica, para vocês darem o melhor. Você tem que ser o melhor em tudo. Eu vejo na faculdade, tem concursos que são bem concorridos, então tem cursos que são bem menos concorridos. Mas se você der o seu melhor, você vai se destacar tanto quanto aquele profissional que concorreu a uma vaga de um curso que é bastante procurado. Então, o que eu quero que vocês façam, que vocês pensem, que vocês tenham uma atitude com relação a isso. Se dediquem a algo que você se identifica. Se vocês não fizerem isso, vocês não vão ter êxito. Por isso que tem muitos profissionais, muitos empresários que não prosperam, que não vão até o fim, porque tentam se engajar em algo que só porque está dando lucro. E esse não é o nosso objetivo. Então, para você que quer ser um empreendedor, que quer investir, coloque isso como foco, que vocês vão se dar super bem. Vão ser, quem sabe até, vou até brincar, criar uma confeitaria melhor do que a minha. Porque está dando o melhor. Sabe por que a sua pode ser melhor do que a minha? Porque você foi melhor do que eu. Você se dedicou melhor do que eu. Então, do que a Bontuche. Então, o que eu penso dessa forma, se teve uma doceria que se destacou melhor do que a Bontuche, porque ela foi melhor do que a Bontuche. Então, eu penso muito dessa forma. Dá honra a quem tem honra. Então, escolham de uma forma muito criteriosa a fazer o que gosta, o que se identifica. Isso é muito importante, viu, Elisângela? Muito importante. Concordo demais, verdade. Gente, então é isso. Liana, muito obrigada, né, novamente. Gratidão aí pela presença, foi maravilhoso e que a gente possa se encontrar, né, em outros momentos. Vamos colocar em prática tudo que temos e, com certeza, eu quero demais ser parceira de vocês, contribuir para que essas pessoas aí possam se destacar em um dia. A Bontuche, como a ECIT, tem orgulho de dizer, foram alunos nossos. Que bom, que maravilha. Então é isso, gente. Bom dia. Tenham um bom dia. Se desloquem para as outras salas, certo? Que já devem ter começado pelo horário. E Liana, tchauzinho. Ei, não deixe de seguir a Bontuche, viu, gente? Sim, verdade. Vocês, para divulgar a Bontuche no Instagram de vocês, ok? Eu conto com a divulgação de vocês, tá? Beijo. Vamos lá. Tchau, beijos.